Boa noite! Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Gestora, nosso encontro semanal aqui neste Instagram, sempre às segundas e quintas, às 8 horas da noite. Eu sou a Vanessa Malerba, especialista em métodos ágeis de gestão, e eu estou aqui para te ajudar a aumentar a produtividade da sua equipe. Seja muito bem-vinda, Simone Pessoa, fique à vontade para comentar e interagir, tá bom? Então, o tema de hoje aqui nesse Papo de Gestora é como delegar melhor e, consequentemente, aumentar a produtividade da sua equipe. E para a gente começar essa conversa, a gente tem que entender primeiro o que é delegação. Se você me acompanha nos stories, você viu aí que eu hoje falei que existe uma sutil diferença entre delegar e delargar. Então, o que é essa delegação que é tão importante, que todo mundo fala no mercado de trabalho, mas que pouca gente faz da forma correta? Delegar, a gente vai envolver, criar uma estrutura que a pessoa, de fato, consiga compreender os passos do trabalho e principalmente que a gente tenha monitoramento em pontos estratégicos desse fluxo. Que legal, Simone, fiquei muito feliz que te chamou a atenção esse tema aí. Pode comentar, como eu falei, tirar dúvidas aí ao longo do papo, tá bom? Não é um monólogo. Então, assim, para a gente voltar aqui na construção da ideia. Quando a gente está falando de construir esses fluxos e monitoramentos constantes para a delegação, a gente vai começar a entender habilidades das pessoas para quem que a gente está delegando e, principalmente, criar essas estruturas que a gente consegue monitorar antes que o problema aconteça. Tá? Quero fazer uma analogia aqui, aproveitar inclusive que a gente está aí no mês de Outubro Rosa, que a gente tem aí os incentivos à prevenção ao câncer de mama, né? O que a gente mais escuta dos nossos médicos, dos profissionais da saúde? Que a gente tem que fazer exames preventivos, que a gente tem que cuidar da nossa saúde antes que o negócio fique grave e exploda, né? Vamos dizer assim. Dentro da empresa é o mesmo contexto. A gente precisa monitorar o trabalho em etapas menores, de tempos em tempos, antes que simplesmente a gente veja a bomba estourando lá, porque alguém da equipe não fez, deixou passar o prazo, perdeu alguma coisa, errou e entregou para o cliente errado e toda essa questão. E aí existe um equilíbrio muito sutil e que é treinável, tá? Com relação a isso. Porque é o clássico 8 ou 80. Tem pessoas que simplesmente delargam, que foi o termo que eu usei lá no story, e joga as coisas na mão de outra pessoa, seja de um funcionário, seja de um sócio, seja de um terceirizado. Isso é muito comum em empresas menores jogarem no colo do contador, por exemplo. E esquece. E depois vira lá e fala assim, mas foi o funcionário que não fez. Mas foi o contador que não fez. Foi o estagiário que errou. E isso é simplesmente tirar o seu da reta, né? É um sinal muito de imaturidade. Eu gosto até de brincar que isso não é delegação, isso é brincadeira de criança e chama batata quente. A gente tá jogando, tirando a batata do nosso colo e jogando pro colo de outra pessoa. Não é assim que funciona. Delegação, existe uma cultura de responsabilidade. Então, a responsabilidade final continua sendo minha. Dentro de um contexto técnico, isso tem até nome em algumas metodologias que a gente chama de dono
do processo, né? Dono do produto, dono do resultado. Então, sou eu o dono do resultado ali. E se eu tô delegando para outra pessoa, eu ainda preciso ter pontos de controle, pontos de monitoramento, onde eu vou acompanhar isso. E lembra que eu falei que é ou 8 ou 80, né? Porque do lado contrário, existem pessoas que estão lá no mínimo detalhe, que é o que a gente escuta muito no mercado de trabalho, chamado como microgerenciamento, que a gente fica ali, não, mas deixa eu ver, já fez? A cada 5 minutos, a cada 1 minuto, enchendo o saco, e o profissional que tá ali fazendo nem aguenta, não consegue nem respirar de tanta controle que tá ali em cima. Então isso é um equilíbrio de fato, a gente precisa encontrar o caminho do meio, que eu brinco. E como é que a gente encontra isso? Quando a gente cria um processo, um fluxo de trabalho estruturado, e principalmente quando a gente conta com ajuda de tecnologia para criar esse fluxo, tem diversas ferramentas para isso no mercado hoje, a gente começa a criar pontos de monitoramento. Então, é como eu citei a questão do exame preventivo na medicina. A gente cria pontos, né, que no nosso preventivo, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, vai depender da saúde de cada pessoa e assim por diante. Mas tem, né, se a gente vê isso no esporte também, então uma corrida de Fórmula 1, existe o pit stop. O que é isso ali para a troca dos pneus, para fazer uma manutenção rápida no carro? Isso é um ponto de monitoramento. Então, eu consigo criar isso junto com a minha equipe, eu consigo criar esses pontos de monitoramento que, dependendo do nível de maturidade da equipe, dependendo da rapidez dos processos, de como as coisas funcionam dentro da sua empresa, tem empresas que são um pouco mais devagar, outras são mais rápidas, né? Pode ser uma vez por dia, pode ser uma vez por semana. Mais do que uma vez por semana, mais espaçado do que uma vez por semana, deixar para 2 semanas, para deixar para 1 mês, eu acho muito tempo. Depende muito aí, né, do contexto, mas eu não recomendo. Só que a gente vai criar esses pontos de monitoramento para acompanhar o processo, para a equipe entender, para quem a gente está delegando, também perceber que a gente tá ali para ele ou para ela, para que a gente consiga, se eu tiver alguma dúvida, algum problema, eu tô aqui para te apoiar, para te dar suporte. Então não fica aquela sensação de eu tô largado, não sei nem o que tem que fazer aqui, jogaram uma bomba na minha mão e não sei nem o que eu faço com isso. E também não cria aquela sensação de sufocamento, né? De, meu Deus do céu, ela tá aqui no meu cangote o tempo inteiro, eu não aguento, não consigo nem pensar. É criar esse ponto de equilíbrio. Então, no processo de delegação, constituindo isso, né, a gente vai criar fluxos de trabalho, então, checklists, manuais, eu brinco muitas vezes que é a receita do bolo, né, e a gente passa para essa outra pessoa e a gente cria pontos de monitoramento. E nesses pontos de monitoramento, a gente tem sempre que deixar bem claro e bem especificado qual que é o objetivo do trabalho, qual que é a relação e a consideração de o que significa um trabalho pronto e o que significa um trabalho bem feito. Dá um exemplo aqui de uma consultoria que eu fiz e que isso ficava muito não nítido para os colaboradores da empresa. Muitas vezes eu perguntava para a equipe e falava assim, olha, mas esse trabalho aqui, porque eu estava estruturando esse fluxo para eles, tá pronto? E quando eu perguntava se tá pronto, eles falavam assim para mim, sim, tá pronto, só falta o coordenador, o diretor corrigir. Então não tá pronto, porque se existe uma etapa em que o coordenador precisa corrigir, o trabalho não tá pronto. Essa etapa faz parte do fluxo. E continua na responsabilidade, na mão de quem é o dono do resultado, ter esse monitoramento. Então, o dono do resultado precisa ir lá uma vez por dia, uma vez por semana, conferir se isso foi feito, se essa correção, se essa leitura que precisava ser feita aconteceu.
Porque o trabalho pronto, de fato, dentro da cabeça do gestor, era o cliente recebeu. E na cabeça do funcionário, era o chefe recebeu. Então, isso são considerações diferentes que a gente precisa alinhar, que a gente precisa amarrar bem para poder delegar melhor. E outro ponto principal nesse quesito, por que o coordenador precisa revisar? Existem casos que realmente precisam de revisão, tem coisas que valem a pena, né, ter um double check aí, usando vocabulário em inglês, né, dupla conferência, às vezes não necessariamente do coordenador, mas de um colega. Só que nesse caso específico que eu tô contando desse cliente, o coordenador conferia tudo porque ele não confiava que a equipe dele era capacitada para fazer um bom trabalho. E aí eu vou de novo perguntar lá para esse coordenador. Tá, mas então o que é um bom trabalho? Qual é o resultado esperado que você tem como consideração para que as pessoas façam, né? Para dizer, olha, isso aqui é um bom trabalho. Se isso não tá claro nem para quem é o coordenador, que dirá para o funcionário? E se essa clareza não existe na cabeça de nenhum dos dois, o que vai acontecer é justamente esse retrabalho. Por quê? Porque o funcionário acha que o que ele fez é suficientemente bom, o coordenador acha que não é, aí quem corrige é o coordenador, ao invés dele falar pro colega, pro funcionário, o que seria esperado e o que deveria ter ali dentro daquele contexto, o funcionário nunca aprende, ele só toma bronca, e a gente cria um ciclo vicioso de que tá sempre com retrabalho, que a gente tá sempre acreditando que o funcionário não é capaz, de que eu tenho sempre que conferir tudo e me sobrecarregando como gestor ou gestora de uma equipe. Isso não é bom, não é saudável para ninguém, porque o profissional que tá lá na equipe não se desenvolve, o gestor fica super sobrecarregado e ninguém aprende. E continua nesse ciclo vicioso de pessoas apagando incêndio, de pessoas sobrecarregadas e de uma qualidade de trabalho ruim. Então, para a gente começar a dar o primeiro passo, para a gente começar a sair desse ciclo, eu recomendo a você que está me ouvindo agora aí, que pegue um trabalho, algo que tem aí dentro da sua equipe, dentro do seu fluxo de trabalho, que você sempre corrige, que você sempre tem erros, que você sempre não consegue delegar e que acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto você, e cria a sua receita de bolo. E cria a sua expectativa, o seu resultado do que você considera um trabalho pronto, do que você considera um trabalho bem feito, com detalhes, com intenção de fato de deixar isso acertado e bem definido para sua equipe. E com isso acertado, com isso bem definido, testa. E aí eu gostaria que você que testou voltasse aqui para me contar, me mandasse no direct, me chamasse por aqui falando: Vanessa, testei e funcionou. Ou Vanessa, testei e não funcionou. E por que não funcionou? Porque eu quero entender também para ajudar cada vez mais pessoas. Esse é o nosso Papo de Gestora. Acontece às segundas e quintas, todas às 8 horas aqui nesse Instagram. Vou encerrar por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.